Olá, gente, tudo bem? É, Esse demorou um pouquinho, né? Porque eu falei pra vocês que eu mudei, tanto é que vocês estão vendo que eu tô no consultório novo já. Enfim, não deu tempo de eu fazer nada, né? A não ser cuidar da mudança. Mas eu resolvi fazer uma coisa um pouco diferente, até para vocês ficarem mais animadinhos, porque o nosso último tópico foi pesado, né? A coisa do tunelamento quântico e tal. Então, antes de eu dar as realidades paralelas, da gente entrar nessa teoria, que essa é punk mesmo, eu resolvi fazer um apanhado geral e mostrar na prática como é que isso funciona, que eu acho que é o que vocês, né, que todos nós temos interesse em saber como é que funciona isso no nosso dia a dia. Porque a gente tem algumas informações dos esotéricos, pensamento positivo, e a gente, né, não sabe como é que a gente pode encaixar essa teoria nessas questões que todo mundo sempre falou e fala. E então eu acho que eu vou fazer hoje um resumido disso, até para todo mundo se animar um pouquinho, né? E começar a prestar mais atenção nisso no nosso dia a dia, que eu acho que é o grande objetivo de todos nós, é viver bem, né? Então, eu coloquei um título assim: Aplicação da realidade quântica na realidade percebida. A gente viu, né, lá no nosso último encontro do tunelamento quântico, do LSD, que a percepção, que nós percebemos, o que nós percebemos como massa, como matéria, que é forma, substância, comprimento, altura, peso, são padrões de energia que percebemos como estáticos, como parados, né? Então tudo, né, ao nosso redor, a mesa, a cadeira, o prédio, são que é massa, ele é uma energia, né, que fica, são padrões de energia em massa, né? Então como a gente já lembra da equaçãozinha lá do Einstein, que massa e energia, né? Então a gente tem que começar a pensar daí, que a massa é um tanto de energia que está sempre vibrando, apenas ela tem uma frequência baixa, então ela concretiza, e quanto mais alta a frequência, mais ela sutiliza, né? E a gente percebe como tudo parado, mas como a gente viu naquela vez lá do cérebro, da nossa percepção, a nossa percepção é muito limitada. Então a gente não consegue enxergar o que tem além disso, né? Então eu quero que vocês tenham isso como foco, né? Que nós somos, que a toda massa que a gente vê é uma energia, um padrão vibratório de energia, de massa. Se vocês não lembram, dá uma olhadinha lá no outro PowerPoint, né? Pra gente começar daí, né? Então, como é que a gente pode aplicar isso tudo que a gente está aprendendo e vai aprender ainda, porque são coisas importantes de se saber, né? Para aplicar na nossa realidade. Então, vamos lá. A realidade percebida é similar a um projeto matemático, um sistema computacional onde um fractal, vocês já viram o que é fractal, né? Se não viram, vão lá dar uma olhadinha de novo. É uma fração da consciência do todo que atua através de uma devida manifestação. A consciência do todo manifesta o sistema e o experiencia ao mesmo tempo. O que se percebe são os parâmetros desse jogo, suas regras, limites, liberdade de ação e configuração de suas partes integrantes no universo criado a partir de 4 componentes fundamentais, né, que eu sintetizei aqui. Matéria e energia, que é mais ou menos a mesma coisa, né? É que a gente separa para vocês, né? Porque no nosso mundo a gente vê isso separado. Matéria, energia, espaço, tempo e consciência. O que é consciência do todo, né?
Então, nós junguianos chamamos de self, né? E sabemos que o self tem um outro self maior lá em cima. As pessoas chamam de Deus, de universo, de toros, de... Aí cada um tem uma visão do que é isso. A gente sabe que a gente é uma fraçãozinha disso, né? Essa consciência do todo se fragmenta, ou seja, nós somos frações disso, e divide-se em porções, sendo especialistas de si mesmas, com certos temas, com um programa ligado a elas, uma escada de níveis, de densidades e frequências, como um videogame, onde o avatar, que é o bonequinho lá do jogo, né, aparentemente separado, se desenvolve atrás do programa inserido. Então, não é a primeira vez que a gente já percebeu que a gente compara a nossa realidade com um programa de computador ou um videogame virtual, que aliás eu acho que tem muito a ver mesmo, onde nós temos um programa, nós temos algumas liberdades de escolha, nós temos umas limitações, né? E a gente é como se fosse um avatarzinho nessa consciência do todo que vai jogando o jogo de acordo com o que nosso tema, né? Cada um de nós tem um tema mais ou menos evidente. E isso, quem vai fazer terapia, fica muito claro. Nós que somos psicólogos, quando a gente está psicólogo clínico, né? Ou mesmo psicólogo organizacional, talvez através de testes, tudo. Quando a gente analisa uma pessoa, mas acho que principalmente na clínica, a gente logo percebe qual é o tema da vida dela, né? Qual é a narrativa que ela veio, o que ela está vivendo. Então, nós temos certos temas diferentes, né? Porque nós somos frações do todo, frações, fractais, que vai se... O eu superior, né? Que tem outras personalidades do eu superior, que isso nós vamos entender quando eu der as realidades paralelas. Mas nós temos o nosso teminha para jogar o tal do jogo. Então, assim, deixa eu tirar aqui, peraí. A consciência superior, que nós junguianos chamamos de self também, né? É quem nos conduz jogando o jogo dentro dos limites dos parâmetros. O tempo que percebemos pode ser comparado a uma memória na estrutura do espaço-tempo, pois já sabemos que o contínuo contém todo o conhecimento armazenado, visto que presente, passado e futuro estão emaranhados. Lembra lá quando a gente falou do sonho do Lincoln, do presente, passado e futuro, de emaranhamento quântico? Emaranhamento quântico. Então, por dedução, se está tudo ligado, tudo é um contínuo, né, no espaço-tempo, por dedução, quando aprendemos alguma coisa, mas quando a gente aprende, que eu quero dizer, não é que a gente aprende porque leu só, ou porque ouviu. A gente aprende porque a gente integrou, fez uma reflexão em cima e consegue fazer correlações. Por que é importante, às vezes, uma pessoa fazer pesquisa, né, no curso de mestrado, no doutorado, a gente aprende a pesquisar e fazer correlações. Então, como é que é isso? Que a maioria das pessoas, às vezes, não aprende isso na escola comum, né? Hoje, na monografia, até que aprende um pouquinho. Mas, assim, o que é você adquirir um conhecimento? É você ficar ali mastigando aquilo, fazer pesquisa, não escutar só o que você aprendeu na aula. O professor, ele é um monitor disso, né? Mas você precisa ir procurar, por exemplo, você vai escrever sobre um assunto X, qualquer assunto que você quiser, você vai ter que ver o que todo mundo falou sobre aquilo, o que tem de literatura, o que tem de gente falando. Aí você vai correlacionar uma verdade com a outra, o que esse autor fala, o que aquele autor fala, para depois você tirar a sua conclusão. Então, isso é um aprendizado de verdade que eu me refiro aqui. Porque não é aprender, ver uma vez o vídeo e, tá bom, já escutei aquilo, mas é pesquisar, é ir atrás, é fazer um apanhado geral de tudo que você está, é se dedicar àquele assunto, né? Então, tem conhecimentos que são mais simples da gente aprender, a gente logo aprende e incorpora aquilo, e tem coisas que são mais complicadas, como essa aqui, por exemplo,
que se faz necessário uma recorrência. Você precisa estar sempre estudando, sempre lendo, procurando na internet. Hoje tem um monte de coisa, tem um monte de bobagem também, mas tem um monte de coisa interessante. Então, começa a correlacionar, pensar em cima daquilo que vocês estão lendo, estão vendo, para ver se tem incoerências, porque o grande barato do conhecimento é ter coerência. Tem coerência para você? Te serve. Não tem coerência, joga fora. Então, se é uma coisa muito esquisita, que você vê que a pessoa está falando, está viajando na maionese, então não veja mais aquilo. Ou então não tem uma referência segura, né? Se é um assunto mais sério. Então, isso que eu chamo, ou que a gente fala de conhecimento adquirido. Não é só ler um livrinho e já falou que está com conhecimento. Então, quando você aprende algo, quando a gente aprende algo e que esse conhecimento é integrado, né, e incorporado na nossa vida pela correlação e pela reflexão, então é isso é uma verdade para mim. Nós estamos modificando a estrutura do espaço-tempo, estamos interferindo lá no contínuo. Isso se aplica também à nossa fisicalidade, né, nosso corpo. A informação, essa informação nova que a gente adquire, ela muda, ela altera um monte de coisa, inclusive a situação dos genes da gente, do DNA. São produzidas novas secreções de hormônios, proteínas, enzimas, e todos os processos fisiológicos podem ser alterados ao interagir com o campo de informação. Então, quando você muda, né? Quando você dissolve uma crença, por exemplo, você tinha uma crença, tinha um padrão, de repente você aprende um conhecimento novo que muda o seu modo de ver o mundo, o seu modo de ver as coisas, o seu modo de resolver um problema. Eu não estou falando só do paradigma, como esse é o caso, que aí fica mais complicado ainda, porque é um paradigma, né, que está mudando, não é só um conhecimento. Então, isso muda mais ainda a gente, tá? E muda até o corpo, por incrível que pareça. Que isso é mais ou menos aquela questão das curas espontâneas, né? Que a pessoa vibra numa outra frequência, ela muda e aquilo lá acaba. Então, essa informação nova, essa nova visão, essa nova integração de conhecimento, você já não é mais o mesmo. Você pode alterar, inclusive, o seu físico, né? Você pode interagir com esse campo de informação, acessando realidades paralelas, porque você já mudou, né? E uma nova memória, acrescentando uma nova memória no contínuo, onde está gravada. Você não está acrescentando, você está acessando essa memória que já está lá, dentre infinitas possibilidades, e aí você acessa, né? Porque isso daí já está lá, você que tem que chegar onde está gravado, e você aí incorpora aquilo no teu universo. Assim é que o universo se expande, e a nossa consciência também. Assim navegamos nessa nave Terra através do espaço-tempo, gerando esse processo de acesso a novas frequências, fato que condiz com o conceito de campo morfogenético. Alguém já ouviu falar aí do campo morfogenético ou campo morfogênico? É do Rupert Sheldrake, né? Eu gosto muito dessa abordagem dele. Depois vocês podem pesquisar, né? Vai lá olhar quem é o Rupert Sheldrake, vamos ver como é que é a teoria dele, mas é aquele dos 100 macacos, tá? Mas é legal vocês olharem por vocês, né? E esse fato que nós estamos falando, né, nesse processo que a gente acessa novas frequências, quando a gente tem um conhecimento e então a gente muda, condiz com esse conceito de campo morfogênico ou campo morfogenético. Por exemplo, quando surgem novas teorias, técnicas e conhecimento, parece inatingível para a gente, como esse conhecimento agora que nós estamos começando a aprender, parece que é um negócio assim muito complicado, que a gente nunca vai conseguir chegar, né? E que a maioria não sabe. Mas assim que mais pessoas, grupos, passam a olhar para essa questão, trabalhar com isso, cientistas vão pesquisando, vão tendo outros resultados.
as pessoas vão acreditando que aquilo lá pode funcionar. Aumentando o conhecimento do tema, mas outros têm às vezes ideias, a gente já viu isso na sincronicidade, quando pessoas em diferentes lugares, sem ter contato, elas acabam descobrindo as mesmas coisas no mesmo momento, né, do mesmo zeitgeist, o espírito da época. Uma pessoa lá na Austrália descobre uma coisa que o outro lá no Chile também descobriu, no mesmo momento, né? Então, quando esse tema ele vem à tona no zeitgeist, no espírito da época, outros têm a mesma ideia ou pegam essa onda e vão explorando mais e facilmente ampliam. Isso faz com que, atingida a massa crítica, que a gente falou já dos 100 macacos lá, que é do Sheldrake, que a gente não sabe se isso é uma alegoria ou se aconteceu mesmo, mas de qualquer forma é uma teoria, né? Dos macaquinhos lá. Quando se atinge a massa crítica, então o conhecimento que parecia antes sem sentido e estapafúrdio passa a ser o vigente na época, passa a ser aquele que né, todo mundo, ai que legal. Isso com todas as invenções que nós tivemos já na humanidade, acontece isso. Quando, né, alguém lá falou, Galileu falou que a Terra era redonda e que girava em volta do Sol, né, foi um horror, e depois todo mundo sabe, o conhecimento se torna banal e conhecido de todo mundo. Da mesma forma, se um certo número de pessoas compra uma ideia e a passa adiante, e de repente, ao atingir uma massa crítica, esse contexto se tornará a verdade do momento. Então isso, gente, tem uma implicação, além da física quântica, tem uma implicação na nossa sociedade muito grande. Por quê? É um conhecimento que remonta até a época dos magos, da magia, né? O que é magia? É você afirmar uma verdade, né? E é amplamente usado pela mídia. Então, quanto mais uma falsa ideia, uma falsa ou real notícia é espalhada, mais verdade ela se torna, porque mais pessoas começam a acreditar naquilo e se torna para as massas, independente da sua real fonte, ela se torna verdade. Então, se todo mundo fala a mesma coisa, isso aqui é assim, isso aqui é assim, isso aqui é assim, o outro vai lá faz assim também, o outro vai lá faz de novo assim, ela se torna uma verdade. Então, dessa forma é que a implantação de medos e crenças transformará e se manifestará na forma quando chegar a uma massa crítica de pessoas que compraram a ideia. A gente vê, por exemplo, essa história hoje do Apocalipse, né? Que o planeta Nibiru vai chegar, vai bater na Terra, ou então que vai ter um cataclisma, ou que vai ter um hecatombe, que vai ter um cometa. A gente vê isso, um monte de teorias, né? De gente falando isso. Se for é uma realidade possível. Vocês que já estão craques em física quântica, vocês sabem que é uma realidade dentro de muitas outras que existem no contínuo quântico. Então, se uma massa crítica de pessoas acreditar firmemente nisso, existe a possibilidade de acontecer, tá? E isso é amplamente utilizado na nossa cultura para manipulação. Então, as mídias principalmente, ou até o conhecimento acadêmico, porque tem muita coisa boa que não toma vulto, porque não interessa que as pessoas saibam, porque tem outros interesses por trás. A gente já falou nisso aqui, da energia limpa, por exemplo, que já existe, já temos essa tecnologia, não precisaria mais usar petróleo, a gente não precisaria mais pagar energia elétrica, mas isso vai derrubar uma série né, que essas pessoas pensam só no lucro, então isso vai derrubar uma série de lucros por aí, do petróleo principalmente, então não vem à tona, porque ninguém vai dar esse conhecimento, porque senão acaba com o bolso de um monte de gente, é importante. Então esse conhecimento é muito utilizado, tanto no mundo acadêmico, oficial, né? Por isso que muita gente boa começa a produzir fora do mundo acadêmico, né?
que foi o caso do Nikola Tesla, no caso de muita gente que fez muita coisa interessante, mas que passa longe dos artigos. E muitos cientistas hoje que escrevem artigos científicos para a revista, eles têm um blog onde eles colocam o que eles querem, entendeu? Porque isso, né, quando eles têm um pouco de coragem, porque tem coisas que eles não podem afirmar, porque vai contra o establishment, né? Então, quando nessa implantação de crenças e medos e teorias é assim que é, né? Então isso resulta daquilo. Então, para fazer isso, tem que comer não sei aquilo ali. Isso tudo são verdades, né? Meias verdades. E aí, se um monte de gente acreditar naquilo, aquilo acaba se tornando a ideia vigente do momento, né? Portanto, tudo que a gente faz, tudo que a gente diz, tudo que a gente pensa e sente está sendo gravado e acessado no contínuo do tecido espaço-tempo e poderá se tornar manifesto. Porque, relembrando, nós temos um campo infinito de possibilidades, de probabilidades e que a gente que vai acessar ou não, a gente que vai cutucar aquilo para manifestar ou não, né? Dependendo do quantum de energia, agora nós vamos ter que fazer uma substituiçãozinha da palavra energia pela palavra informação, porque elas se correlacionam e elas são a mesma coisa praticamente, porque energia é informação, tá? Dependendo do quantum de energia, informação, por que informação? Porque ela se traduz pela energia da atenção e da intenção para acessar as múltiplas possibilidades, né? Então, dependendo do quanto de energia, de atenção e intenção se colocar naquele tema específico que você está trabalhando, que você está querendo, que você está co-criando, né? E de quantas pessoas estiverem juntas na mesma ideia, como nós estamos todos conectados nesse campo morfogênico, a ideia individual ou coletiva pode se manifestar. Isso serve tanto para o coletivo como para o pessoal, né? Portanto, sua atenção e intenção inserem informação no campo do contínuo a qual estamos todos conectados. Vocês viram como é importante a gente ter consciência do que a gente faz, do que a gente pensa, do que a gente sente, porque você está o tempo todo. Por isso que é difícil, você manifesta aquilo que você está coproduzindo, reproduzindo, né? E aí é só que a gente faz tudo isso inconscientemente, a gente faz isso o tempo todo, só que inconsciente, né? A ressonância mórfica do Rupert Sheldrake difunde essa ideia de que seriam 11% de qualquer tema a massa crítica, dependendo da frequência do tema. Para cada tema, a gente pode traduzir isso, meninas psicólogas, para arquétipo, tá? Para cada arquétipo ou tema, há uma frequência específica, isso segundo o Sheldrake, tá? Segundo o biólogo inglês, os campos mórficos são estruturas que se estendem no espaço-tempo e moldam a forma e o comportamento de todos os sistemas do mundo material. Então é como se a gente fosse um programa enorme de computador, um sistema virtual, e cada joguinho tem as suas regras, né? E tem o seu avatarzinho lá, ele tem que chegar num número de desafios para ele passar, para ele ganhar passar para outra, como é que fala? Não sei. Faz um ponto, né? Então passa para outro jogo, né? Ele ganha acesso a outra dimensão mais difícil. É mais ou menos assim, né? Mais ou menos não, acho que é assim mesmo, né?
Ao contrário dos campos físicos, os campos mórficos do Sheldrake não envolvem a energia como força assim só, né? Envolve informação. Por isso a sua intensidade não decai com a distância, com os campos gravitacionais e eletromagnéticos, parecendo então inserir-se na teoria quântica, é óbvio, né? Através da consciência comum a um número específico de indivíduos, esta passa a ser compartilhada pela espécie. Daí a importância do que pensamos, sentimos, fazemos e conhecemos. A importância de assumir a responsabilidade de melhorar a si mesmo e pela criação da sua realidade. Porque não adianta a gente querer mudar os outros ou o mundo. Você tem que mudar você mesmo, você tem que ser melhor. Porque você ficar querendo que o outro seja melhor, não vai funcionar. É você que tem que ser melhor, né? Porque senão você não sai daquela frequência. E isso é importante, você ser melhor e você criar a sua realidade, você tentar se entender e melhorar, né? Você quer melhorar a sociedade, então você tem que melhorar você. Seja você a pessoa que vai ser mais ética, mais compassiva, você que vai ter né, mais solidária, seja você. Porque aí você vai mudando a sua realidade, você já não fica mais naquela frequência. Até porque, se a gente quiser mudar qualquer coisa, qualquer frequência tem que ser assim, né? E outra coisa, você, ou eu, né? Nós podemos ser o 100º macaco da brincadeira. Ou seja, a gente não sabe quantas pessoas estão mudando. Eu acho que tem bastante gente já mudando essa frequência de competição para uma frequência de cooperação, né? Eu acho que a humanidade, apesar da gente ver um monte de coisa ruim, tem também um monte de gente que está fazendo como nós, que está se melhorando, tentando se melhorar, né? Ou seja, fazendo terapia, ou seja, dentro da espiritualidade, ou estudando, ou melhorando mesmo. Então tem uma série de pessoas que, na hora que der a massa crítica, que eu também não sei quanto que é, porque é 11% da humanidade, né? Eu imagino, não sei fazer conta. Então deve ser bastante gente para mudar alguma coisa. Então você, eu, né? Nós podemos ser o 100º macaco. Então é muito importante que a gente tenha uma ética, uma consciência, né? Porque a gente está expandindo isso. A consciência também não é privilégio nosso, dos humanos. Há consciência em tudo que existe, em graus específicos e com regras e limites inerentes a cada espécie. Assim entendidas, essas partes atuam no universo criado, manifesto, perfazendo o sistema quântico interligado. O que interliga as partes aos múltiplos e potenciais universos existentes é a informação ressonante e as probabilidades de ocorrência. Então, o que é ressonância? Se eu quero mudar o mundo para um mundo melhor, um mundo mais compassivo, mais solidário, menos competitivo, menos cruel, eu tenho que entrar nessa frequência para que, junto com outras pessoas ou outras situações que sejam ressonantes, para daí atingir esta frequência do contínuo quântico, e aí a gente consegue mudar alguma coisa, certo? Para as probabilidades de ocorrência serem ativadas, né? Então a gente já viu que informação é energia, e em determinado momento poderá se transformar em matéria. Olha só, se energia é matéria e matéria é informação, e então, né, tudo igual. Então, em algum momento, essa energia, que pode ser matéria, ela pode se coagular e se transformar na manifestação física. E, ao mesmo tempo, retornar ao contínuo. Ou seja, é uma troca constante, né? Uma troca que não para, é um movimento contínuo e perpétuo. Portanto, matéria é energia e informação manifestada. Coagulada, acho que é um termo bem, né, fácil para a gente compreender.
por e para um propósito. Ou seja, por quê? Por que nós temos que ficar aqui, né? Nessa forma, nesse mundo 3D. Nosso propósito, gente, é jogar o jogo dentro das nossas possibilidades e ficar melhor, né? E passando as dificuldades do avatarzinho lá do videogame. Vai entrando em outra frequência, em outro degrau, até você vencer o jogo. Eu vejo, né, meu filho jogando lá, que fica gritando lá no quarto, ele porque ele, né, às vezes chega no último momento lá, ele perde, precisa começar de novo. A vida é assim, né? Então acho que um dos propósitos é esse, é você ultrapassar esse jogo, que na minha concepção é como um tabuleiro de xadrez, onde nós temos a liberdade de movimentar as peças, de ganhar, perder, fazer inúmeras jogadas, umas jogadas mais inteligentes, outras mais imbecis, sair perdendo, né? Mas a gente não pode sair dali do tabuleiro, né? Então você não pode pegar o teu peão, a tua rainha e pôr lá fora. Não, você tem que jogar ali dentro do tabuleiro. É mais ou menos isso. E eu acho que o videogame também é uma excelente comparação, né? Porque tá aí hoje e a gente tá... Pessoal, eu vou ter que daqui a pouquinho desligar e fechar para poder começar outra parte por causa do vídeo, que o celular só aguenta meia hora, tá? Então, veja bem. O que interliga esses múltiplos potenciais dos universos existentes é a informação ressonante, é o que você ressoa. O que você está emitindo como frequência, né? O que você está emitindo como vibração? É aí que você vai encontrar o que você quer. Se você não vibrar nessa frequência, você vai ficar querendo e não vai conseguir. É simples e difícil assim, né? Resumindo, toda informação é uma fração, um fractal consciente de maior ou menor expressão, sempre sujeita a vários gradientes de restrição e controle, para nós da fisicalidade material 3D. Então agora a gente vai dar uma paradinha e a gente já volta já já, tá bom?